Abaixe essa bandeira agora! A voz firme do capitão Roberto Marcondes cortou o ar da Praça da Matriz em São Gonçalo do Rosário como um chicote. O aroma doce do bolo de fubá, recém-saído do forno de Dona Elza na barraquinha de comidas típicas, de repente parecia azedar, e o som suave do violão que um violeiro idoso dedilhava no coreto se calou. O sol do meio-dia, antes convidativo, agora parecia lançar uma luz dura e impiedosa sobre a cena. Antônio, conhecido por todos como Tonho, o caminhoneiro, estava parado ao lado de sua velha F4000, o rosto marcado pela jornada e as mãos calejadas pela lida, mas seus olhos negros brilhavam com uma determinação silenciosa. Na caçamba do veículo, tremulando orgulhosa em um mastro improvisado, uma bandeira de tecido rústico, de cores esmaecidas pelo tempo e o sol, com símbolos que não eram os da nação. Seria a dignidade de um homem reduzida a nada por uma ordem arbitrária? A pequena multidão que se formava para a celebração anual do Rosário Negro congelou, cada cabeça voltada para o embate que se desenhava. Tonho, um homem negro de meia idade, com a pele curtida pelo sol das estradas e os músculos definidos por anos de trabalho pesado, vestia uma camiseta simples de algodão e calça jeans puída. Seus pés estavam calçados em botinas de couro já surradas, testemunhas de 1000 viagens por estradas de terra e asfalto. O capitão Marcondes, por outro lado, era a imagem da autoridade impecável, uniforme militar passado, coturnos lustrosos, queixo erguido e um olhar que não admitia contestação. Ele havia chegado à pequena São Gonçalo do Rosário há apenas alguns meses, vindo da capital, e sua presença já trazia uma nova e, para muitos, incômoda rigidez à rotina da cidade. Para Marcondes, a praça era um espaço público, e ali apenas as bandeiras oficiais deveriam tremular. Aquela bandeira na caçamba do caminhão de Tonho era uma afronta, um desrespeito. O capitão repetiu, com um tom que não deixava margem para dúvidas. Não me ouviu, caminhoneiro? Abaixe essa bandeira. Não é permitida a exibição de símbolos não oficiais em praça pública, especialmente em um evento cívico. É o regulamento. Tonho engoliu em seco, mas não desviou o olhar. Seus olhos varreram a praça, passando pelos rostos apreensivos dos vizinhos, dos amigos que ele conhecia desde menino. Viu o desespero nos olhos de Dona Elza, que já se agarrava ao peito, e a preocupação no rosto de Zé do Armazém, um amigo de longa data. A ordem do capitão não era apenas para ele, era para a história que aquela bandeira representava. O que parecia uma simples peça de pano para Marcondes era para Tonho e para a comunidade de São Gonçalo do Rosário um pedaço palpável de suas almas. Era a bandeira do Rosário Negro. O caminhão de Tonho, velho e fiel, era mais que um meio de transporte. Era a base de seu sustento, a ferramenta que o conectava às fazendas vizinhas, levando e trazendo mercadorias, unindo a pequena cidade ao resto do mundo. E em cada uma dessas viagens, a bandeira, uma peça de tecido tingido em tons de terra e céu, com um sol estilizado e silhuetas de pessoas dançando, tremulava. Era um símbolo, um lembrete de sua herança, de sua família, de quem ele era. O capitão Marcondes, entretanto, via apenas um caminhão em mau estado e uma bandeira que não reconhecia, um potencial foco de desordem. Para ele, Tonho era apenas um caminhoneiro humilde, talvez um desavisado, mas que precisava ser colocado em seu devido lugar. A diferença entre os dois era abissal, não apenas em uniformes, mas em mundos inteiros. Tonho deu um passo à frente, sua voz, embora baixa, carregada de uma serenidade que surpreendeu até mesmo o capitão. Com licença, capitão. Mas essa não é só uma bandeira. Essa é a bandeira do Rosário Negro, e ela tem o direito de tremular aqui mais do que qualquer outra, talvez. Um murmúrio correu pela multidão. Alguns rostos mostraram espanto, outros, como o de Dona Elza, um misto de orgulho e terror. Marcondes riu, um som seco e desdenhoso. Direito? Que direito? Eu não vejo nenhum decreto, nenhuma lei que autorize a exibição de uma bandeira negra no meio de uma praça pública. Isso não é uma manifestação política, caminhoneiro, é um evento cívico. Quer respeito? Abaixe essa coisa agora, ou seu caminhão será apreendido e você será conduzido à delegacia. A ameaça era clara, e o ar ficou ainda mais denso. Tonho não se intimidou. Sua mão firme pousou no mastro da bandeira. Aquela bandeira havia sido costurada por sua bisavó, uma mulher livre que havia nascido no Quilombo do Rosário, a comunidade que deu origem à própria São Gonçalo. Seus símbolos não eram meros desenhos, eles contavam uma história de luta, de fé e de terra. Mas como explicar tudo isso a um homem que parecia determinado a ver apenas o que estava em seu manual? A multidão se calou,
tensa, dividida entre a obediência à autoridade e a lealdade a um dos seus. Ninguém ousava intervir, mas todos esperavam. Qual seria a resposta de Tonho a essa imposição? O que ele faria diante de um poder tão imponente? Ele tirou algo de dentro do bolso da camisa, um pequeno objeto embrulhado em um lenço de algodão já gasto, e isso chamou a atenção do capitão. Se histórias assim tocam você, inscreva-se agora no canal. Tonho desdobrou o lenço, revelando um pedaço de couro envelhecido, pequeno e fino, quase translúcido, com inscrições desbotadas em caligrafia antiga. Não era uma medalha nem um broche, mas parecia ser um pedaço de algum documento. O capitão Marcondes estreitou os olhos, sem entender o que aquilo significava. O que é isso, caminhoneiro? Algum tipo de talismã? Não me venha com superstições. Regulamento é regulamento. Tonho ergueu o pedaço de couro, expondo à luz do sol, como se quisesse que o próprio céu testemunhasse a verdade. Isso, capitão, é um pedaço da história, um pedaço da minha família e um pedaço da história de São Gonçalo do Rosário. A voz dele agora carregava uma força que antes estava contida, uma autoridade silenciosa que fazia a praça inteira prestar atenção. Dona Elza, a senhora de mais idade na cidade, conhecida por sua memória enciclopédica sobre a história local, começou a se mover, empurrando as pessoas que bloqueavam sua passagem. Seus olhos, já marejados, focaram na bandeira e depois no pedaço de couro nas mãos de Tonho. A bandeira do Rosário Negro, ela murmurou, quase num lamento, mas com uma voz que parecia ecoar os séculos. O capitão Marcondes, sentindo que a situação começava a fugir ao seu controle, deu um passo à frente, um brilho de irritação em seus olhos. Eu não estou interessado em lendas, dona, e muito menos em pedaços de couro antigos. Minha ordem permanece. Abaixe a bandeira, agora! A tensão era palpável. Seria Tonho capaz de resistir a essa pressão, ou sua voz seria abafada pela autoridade? Ele respirou fundo, parecendo coletar toda a coragem que herdara de seus antepassados. Tonho olhou para Dona Elza, seus olhos trocando uma mensagem profunda e silenciosa. Depois, voltou-se para o capitão, o pedaço de couro ainda estendido. Capitão, essa bandeira foi costurada há mais de 150 anos. Ela foi o símbolo de um grupo de pessoas que, fugindo da escravidão, fundou o que hoje é São Gonçalo do Rosário. Meu bisavô, Benedito, foi um dos líderes. E este pedaço de couro não é um talismã, é parte da escritura original da terra onde esta praça está, onde nossas casas estão, onde essa cidade foi erguida. Uma escritura de posse que a coroa portuguesa concedeu aos libertos daquele quilombo. A revelação chocou a todos. A história que muitos haviam ouvido como lenda agora ganhava forma, se tornava visível. Marcondes franziu o senho, claramente cético. Escritura de posse? Pedaço de couro? Isso é ridículo. Escrituras são em papel timbrado, seladas, registradas em cartório. Isso é uma farsa, caminhoneiro. Uma tentativa barata de desobedecer uma ordem. Ou talvez você esteja tentando justificar algum tipo de posse ilegal de terras. A acusação era grave e infundada, e a multidão murmurou em desaprovação. Zé do Armazém, que observava de perto, agora deu um passo à frente, sua voz rouca, mas firme. Capitão, com todo o respeito, mas essa história é verdade. Meu avô me contava. As terras de São Gonçalo do Rosário foram doadas aos negros do Quilombo depois de muita luta e negociação. Não foi fácil. E essa bandeira e esses documentos são a prova. O capitão, no entanto, não estava acostumado a ser contestado, especialmente por um comerciante local e um caminhoneiro. Seu rosto enrubesceu de raiva. Vocês estão me testando! Isso é insubordinação! Vou ter que levá-los para a delegacia agora mesmo! Ele fez um movimento para se aproximar de Tonho, a mão na arma, mas Dona Elza, com uma força que ninguém esperava de sua idade avançada, se colocou à frente de Tonho. Capitão, o senhor não sabe com quem está falando e não sabe o que essa bandeira significa. Ela não é só pano velho. Ela guardou a memória do povo e guardou o documento mais importante da nossa história. Meu pai, que foi o último líder da Irmandade do Rosário Negro, me contou. Ele mesmo costurou esse pedaço de couro dentro da bandeira. O que Dona Elza disse fez Tonho erguer a bandeira ainda mais alto, e com um cuidado quase reverente, ele apontou para uma costura grossa e antiga em um dos lados da bandeira, onde as cores se encontravam. Capitão, o pedaço que mostrei é apenas de uma parte. O restante da escritura, o documento completo, está costurado aqui dentro.
Meu bisavô jurou que essa bandeira nunca cairia e que ela sempre guardaria a memória e o título de nossa terra, para que ninguém pudesse nos tomar o que nos foi dado com tanto sofrimento. A emoção na voz de Tonho era palpável, e a plateia, antes tensa, agora estava em um silêncio absoluto, absorvendo cada palavra. O capitão Marcondes hesitou, sua postura rígida vacilando um pouco. A ideia de um documento histórico costurado em uma bandeira parecia descabida, mas a convicção nos olhos de Tonho e Dona Elza era perturbadora. O que mais aquela bandeira poderia guardar? Tonho sentia as memórias de seu bisavô, Benedito, queimando em suas veias. Lembrava-se das histórias que sua avó contava de como Benedito e outros companheiros haviam resistido à escravidão, fugido para as matas e fundado o quilombo. A bandeira do Rosário Negro não era apenas um pedaço de tecido, era a memória viva de uma promessa. Uma promessa de liberdade, de terra, de dignidade. Naquele tempo, os documentos oficiais eram traiçoeiros e a palavra dos poderosos mudava com o vento. Por isso, a sabedoria ancestral os levou a esconder a verdade mais valiosa em algo que estaria sempre à vista, mas invisível aos olhos dos opressores, a bandeira. Ela era o cofre da alma daquele povo, e ele, Tonho, era o seu guardião. O capitão Marcondes, visivelmente incomodado com a reviravolta, tentou manter a pose. Isso é uma alegação séria, caminhoneiro. Uma escritura de posse que ninguém nunca viu, costurada numa bandeira velha, sem valor legal. Eu preciso ver essa suposta escritura, agora. E mesmo que seja verdade, isso não justifica desobedecer a uma ordem. Ele estava tentando retomar o controle, mas a semente da dúvida já havia sido plantada. Zé do Armazém se adiantou novamente, um pouco mais confiante. Capitão, o prefeito Carlos Almeida deve estar chegando para a cerimônia. Ele precisa saber disso. Essa história está na alma de São Gonçalo do Rosário. Essa bandeira é o coração da nossa cidade. A menção do prefeito trouxe um novo elemento à cena, um que Marcondes não podia ignorar facilmente. Nesse exato momento, um carro oficial, um sedã preto com a bandeira do município no paralama, parou na entrada da praça. O prefeito Carlos Almeida, um homem de 40 e poucos anos, com um ar mais político do que autoritário, desceu do veículo, acompanhado por sua assessora, doutora Lúcia Mendes, uma historiadora renomada que estava na cidade para um projeto de resgate da memória local. Ao ver a aglomeração e o capitão Marcondes em confronto com Tonho e Dona Elza, o semblante do prefeito se tornou sério. Ele conhecia Tonho e sabia da reputação de Dona Elza. Algo grave estava acontecendo, algo que poderia manchar a celebração do Rosário Negro. O que o prefeito faria diante de tal dilema? Sua chegada poderia selar o destino da bandeira e de Tonho. Compartilhe este vídeo se você já se sentiu injustiçado por sua aparência. O prefeito Carlos Almeida se aproximou rapidamente, um misto de curiosidade e preocupação em seu olhar. Capitão Marcondes, o que está acontecendo aqui? E Tonho, Dona Elza, qual o motivo de tanta comoção? Marcondes, aliviado por ter uma autoridade superior para compartilhar o fardo, explicou a situação de seu ponto de vista, minimizando a história da bandeira. Prefeito, este cidadão se recusa a remover uma bandeira não oficial de seu veículo em praça pública, alegando que ela contém algum tipo de documento antigo. Uma história sem cabimento, a meu ver. Estou apenas cumprindo o protocolo. Tonho, no entanto, não esperou que o capitão terminasse. Ele ergueu a bandeira mais uma vez, o pedaço de couro em sua outra mão. Prefeito Carlos, essa não é uma bandeira qualquer. É a bandeira do Rosário Negro. E ela guarda a escritura das terras que o Império concedeu aos fundadores desta cidade, nossos antepassados libertos. Meu bisavô, Benedito, jurou que ela nunca cairia. E o capitão Marcondes está me ordenando a descer a bandeira, a desonrar essa promessa. A voz de Tonho era um lamento, mas também um apelo à justiça. Dona Elza acenou vigorosamente com a cabeça, lágrimas escorrendo pelo seu rosto enrugado. É a verdade, prefeito. Eu vi meu pai, antes de morrer, me mostrar o que estava lá dentro, um pergaminho antigo. Ele me fez prometer que se um dia a história fosse posta em dúvida, a bandeira falaria por si só. A doutora Lúcia Mendes, a historiadora que acompanhava o prefeito, de repente se adiantou, seus olhos fixos na bandeira e no pequeno pedaço de couro. Ela era uma especialista em história colonial e quilombola. Prefeito, com licença, mas essa bandeira e o que o Tonho está dizendo não é impossível.
Há registros de que algumas comunidades quilombolas ou mesmo grupos de alforriados receberam títulos de terra diretamente da coroa ou de grandes proprietários, em pergaminhos ou outros materiais duráveis, por vezes escondidos para sua própria proteção. A história do Quilombo do Rosário Negro é fascinante e existem lacunas nos arquivos oficiais. Essa bandeira pode ser a chave que nos faltava. A intervenção da historiadora deu um peso totalmente novo às palavras de Tonho, e o capitão Marcondes empalideceu. O prefeito Carlos Almeida, um homem mais sensível à política e à história local do que o capitão, viu a gravidade da situação. A presença da doutora Lúcia e a voz embargada de Dona Elza conferiam credibilidade à história. Ele se virou para Tonho com uma seriedade nunca antes vista. Tonho, você realmente acredita que a escritura da nossa cidade está costurada dentro dessa bandeira? Tonho assentiu, com a voz embargada pela emoção. Minha avó me ensinou a tocar nela, a sentir o volume lá dentro. Ela dizia que era o coração do nosso povo. Eu só tirei esse pedacinho que meu pai me mostrou como abrir para provar, mas o resto está lá, intacto, guardado há gerações. O prefeito ponderou por um momento, a praça em silêncio absoluto. Era um risco, mas a possibilidade de que aquela bandeira contivesse um tesouro histórico era grande demais para ser ignorada. Ele olhou para o capitão Marcondes, que estava pálido e visivelmente desconfortável. Capitão, sugiro que suspendamos qualquer ação por hora. Essa situação exige uma investigação mais aprofundada e um respeito pela história local. Marcondes, sem ter para onde ir, apenas assentiu, com a cabeça baixa. O prefeito, então, virou-se para Tonho, com uma decisão em seus olhos. Tonho, por favor, me mostre onde esse documento está. Precisamos fazer isso com o devido cuidado e a devida cerimônia. Doutora Lúcia, por favor, prepare-se para nos auxiliar. O destino da bandeira, da história de São Gonçalo do Rosário e da reputação de Tonho estava prestes a ser revelado. A doutora Lúcia Mendes, com as mãos tremendo de expectativa, pediu uma tesoura de ponta fina e luvas para manusear o material com o máximo de cuidado. A multidão se abriu, formando um círculo respeitoso ao redor de Tonho, do prefeito, do capitão e da historiadora. Tonho, com um olhar de profunda reverência, entregou a bandeira do Rosário Negro ao prefeito. O tecido, áspero e gasto, parecia pulsar com uma energia antiga. A doutora Lúcia, com a delicadeza de um cirurgião, começou a desmanchar os pontos de uma costura mais grossa e irregular na borda inferior da bandeira, exatamente onde Tonho havia indicado. Cada movimento era lento, tenso. O som fraco da tesoura cortando os fios antigos era o único ruído audível na praça. À medida que a costura se abria, um brilho pálido e amarelado começou a surgir. Não era um pedaço de pano, era um pergaminho enrolado, protegido por um invólucro de tecido mais fino e firmemente costurado para dentro da bandeira. A doutora Lúcia, com a ajuda do prefeito, puxou cuidadosamente o pergaminho. Era um documento visivelmente antigo, seu material envelhecido, mas bem preservado devido à proteção do tecido da bandeira. Ele estava amarrado com uma fita de couro desbotada. O capitão Marcondes, que antes zombava, agora observava com os olhos arregalados, a arrogância sumindo de sua postura. Ele nunca imaginou que um simples caminhoneiro pudesse ter uma história tão profunda e um objeto de tal valor em suas mãos. O pergaminho foi desenrolado com extremo cuidado pela doutora Lúcia sobre uma mesa improvisada que Zé do Arázem prontamente trouxe de seu armazém. A letra cursiva, ornamentada e já desbotada, mas ainda legível, preenchia a superfície. Era um documento formal, escrito em português arcaico, com brasões e selos da coroa portuguesa, embora já bem apagados. A doutora Lúcia, com sua experiência em paleografia, começou a ler em voz alta, sua voz embargada pela emoção e pela magnitude do que estava revelando. Carta de sesmaria e concessão de terras ao capitão do mato Benedito da Silva e a seus irmãos de cor, homens livres do Quilombo do Rosário, por seus valorosos serviços e sacrifícios na manutenção da ordem e na defesa da coroa. Concedemos a plena propriedade das terras que hoje compreendem a freguesia de São Gonçalo do Rosário, para sempre, a eles e a seus descendentes. O choque foi total. Não era apenas uma escritura, era uma carta de sesmaria, um documento oficial de concessão de terras, diretamente da coroa portuguesa, datada de 1856. E o nome do capitão do mato, Benedito da Silva, era o bisavô de Tonho. A praça irrompeu em um murmúrio de espanto, admiração e uma alegria contida. Dona Elza chorava abertamente, as mãos unidas em prece. A história que por gerações havia sido contada em sussurros, agora estava ali, tangível, irrefutável.
A verdade estava na bandeira que o capitão Marcondes havia ordenado que fosse abaixada. A humilhação de Tonho havia se transformado em um momento de revelação histórica para toda a comunidade. A doutora Lúcia continuou a ler alguns trechos, explicando o contexto histórico. Essa carta é uma joia, prefeito. É um exemplo raríssimo de reconhecimento oficial da coroa a um quilombo, concedendo-lhes não apenas a liberdade, mas a propriedade da terra. O capitão do mato aqui não se refere a um caçador de escravos, mas a um líder da comunidade, um protetor, que talvez tenha negociado diretamente com as autoridades da época, oferecendo serviços em troca de reconhecimento. Essa carta valida não só a posse da terra, mas a história e a dignidade de um povo. E ela estava guardada dentro da bandeira do Rosário Negro, exatamente como a dona Elza e o Tonho disseram. O prefeito Carlos Almeida, com os olhos marejados, olhou para o capitão Marcondes, que agora parecia ter encolhido de tamanho. Depois, virou-se para Tonho, seu rosto transbordando de respeito. Tonho, meu amigo, você não é apenas um caminhoneiro. Você é o guardião da nossa história, da nossa certidão de nascimento. Você é o herdeiro de uma dignidade que muitos tentaram apagar. Ele estendeu a mão, apertando-a de Tonho com firmeza. Aquele simples aperto de mãos valia mais do que qualquer desculpa formal. A praça agora aplaudiu, um som que começou tímido e cresceu em um rugido de celebração. O respeito que Tonho sempre mereceu, mas que lhe foi negado pelo capitão, agora era clamado por todos. O capitão Marcondes, sentindo o peso de seus atos e o olhar de todos sobre si, deu um passo à frente, sua voz visivelmente alterada, a arrogância completamente desaparecida. Tonho, eu peço desculpas. Eu agi com preconceito e ignorância. Eu não sabia, não tinha ideia da profundidade e da importância dessa bandeira, dessa história. Peço perdão a você, dona Elza, e a toda a comunidade de São Gonçalo do Rosário. Sua voz estava quase embargada. Era um pedido de desculpa sincero, forçado pela inegável verdade que se desdobrava diante dele. A humildade do capitão foi uma surpresa, um sinal de que talvez até mesmo a rigidez do manual pudesse ser dobrada pela força da história e da verdade. A emoção era palpável no ar, e o silêncio respeitoso que se seguiu ao pedido de desculpas era mais alto que qualquer barulho. O prefeito Carlos Almeida, segurando o pergaminho com o cuidado de quem manuseia um tesouro, fez um pronunciamento improvisado para a multidão. Amigos de São Gonçalo do Rosário, hoje, nesta praça, não estamos apenas celebrando uma festa, estamos testemunhando a redescoberta de nossa própria identidade. Esta bandeira do Rosário Negro que o capitão Marcondes, por ignorância, pediu para ser abaixada, é na verdade a bandeira mais importante que nossa cidade já teve. Ela é o testemunho vivo de nossa fundação, de nossa resistência, de nossa liberdade. Ela não será abaixada, mas sim erguida com o máximo de honra. A multidão explodiu em aplausos e vivas, um coro de vozes que celebravam Tonho, sua família e a história redescoberta. O prefeito continuou. Eu declaro que esta bandeira do Rosário Negro será oficialmente reconhecida como símbolo histórico de São Gonçalo do Rosário, e o pergaminho aqui presente será restaurado, digitalizado e exposto no Museu Municipal, para que a memória de Benedito da Silva e de todos os nossos ancestrais nunca mais seja esquecida, e que Tonho, o guardião dessa história, seja homenageado por sua coragem e sua fidelidade às suas raízes. Ele se virou para Tonho, que estava visivelmente emocionado, lágrimas rolando pelo seu rosto marcado. Tonho, hoje você não apenas manteve uma bandeira erguida, você ergueu a história de um povo. O capitão Marcondes, ainda envergonhado, mas com um novo brilho de respeito nos olhos, pediu permissão para falar novamente. Prefeito, com sua licença, eu gostaria de sugerir que a bandeira do Rosário Negro seja hasteada permanentemente no mastro central da Praça da Matriz, ao lado da bandeira nacional e estadual, como um símbolo de nossa história e diversidade. E que o caminhão do Tonho, com a bandeira tremulando, abra o cortejo da festa do Rosário Negro de hoje. A sugestão do capitão, que havia começado tudo com uma ordem de baixar a bandeira, foi a validação mais surpreendente de todas. Foi a sua forma de tentar retribuir, de reconhecer o valor que ele inicialmente desprezou. A praça irrompeu em uma ovação ainda maior. A ideia era aplaudida de pé, com assobios e vivas. Dona Elza abraçou Tonho, as duas chorando de alegria.
Zé do Armazém levantou os braços em comemoração. Aquele momento de validação pública, de reconhecimento da história e da dignidade era a mais pura forma de justiça poética. Tonho, o caminhoneiro humilde, cujos botinas sujas contrastavam com o brilho dos coturnos do capitão, não apenas defendeu uma bandeira, ele desenterrou uma verdade que mudaria a percepção da própria cidade. Ele se tornou naquele dia a voz que trouxe à luz a riqueza de uma história até então invisível. O prefeito Carlos Almeida, com um sorriso largo e orgulhoso, endossou a sugestão do capitão. Feito, que assim seja, e que esta bandeira seja um lembrete para todos nós de que a verdadeira grandeza e a história mais profunda nem sempre estão nos livros mais polidos, mas muitas vezes nas mãos calosas, nos corações que resistem e nas bandeiras que tremulam contra todas as probabilidades. A bandeira do Rosário Negro, restaurada e com o pergaminho histórico seguro em um museu, agora tremularia altiva na Praça da Matriz, um monumento vivo à resiliência de um povo. Tonho, o caminhoneiro, com seu coração transbordando de orgulho e gratidão, subiu em seu caminhão. O motor velho tossiu, mas pegou. A buzina soou em um tom festivo e ele liderou o cortejo da festa do Rosário Negro, a bandeira agora oficial, tremulando mais majestosa do que nunca. Nunca julgue um homem por sua aparência, nem uma história por sua simplicidade aparente. Inscreva-se agora para mais histórias poderosas onde a justiça sempre encontra seu caminho.